Fala família, Thiago Tsunami na voz, mais uma vez, trazendo aqui um react pra vocês. Vamos assistir um vídeo do canal Ei Nerd, onde ele tá trazendo a análise do novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha um dia novo. Ainda não saiu, mas saiu o trailer. E o nosso amado Peter, um cara que eu também sou muito fã, assisto bastante os vídeos dele. Vou deixar o link desse vídeo e do canal dele na descrição para vocês entrar lá e ver os outros vídeos. E é isso, galera. Peço vocês que compartilham, curtam, comentam, deixa teu like aí, entendeu? Ajuda o canal, ajuda a gente a crescer. E é isso, bora pro vídeo. Vamos para mais um react. E pra cima, filho. Tamo na pista. Tentáculo, Escorpião, Jean Grey e Hulk selvagem. Quem que é o verdadeiro vilão de Homem-Aranha Um Novo Dia? E tem mais, será que o Homem-Aranha Mutante vai conseguir nocautear o Hulk? O que que Jean Grey tá caçando MJ? E o rabo do Escorpião tá bonito? Vamos conferir cada detalhe. Vem comigo, galera! O bagulho tá maneiro, tá maneiro. Aqui, bom, de um lado, Hulk selvagem, sem restrição nenhuma pra sentar lapada em vagabundo. Do outro, o Homem-Aranha Mutante, mais forte que apareceu no cinema. Quem será que tá por trás de tudo isso? Vamos analisar o trailer de Homem-Aranha Um Novo Dia, o filme mais misterioso do Homem-Aranha da história, né? Só não esquece, capricha nesse like. Se todo mundo clicar no like... Deixa o like, deixa o like. Vai bater recorde total. Deixa o like aqui no Você canal clica também, no dá essa like, moral na aí. verdade, né? Você não faz a boa só hoje, porra. A boa. Vamos fazer uma troca justa. Obrigado de coração. Pô, me amarro no Peter, Peter é bravo, papo reto. Homem-Aranha versus Escorpião. Bom, o trailer começa com um quebra-pau entre o Homem-Aranha e o Escorpião. E eu curti pra caramba essa cena, né? O Homem-Aranha foi arremessado pra longe, em seguida o Escorpião aparece com um ferrão na cara do Aranha. Galera, é o seguinte, nessa cena dá pra ver claramente que a maior parte dos vazamentos não eram 100% reais, né? Bom, infelizmente pra alguns, felizmente pra outros vazamentos. Essa cauda do Escorpião não é muito parecida com a dos vazamentos. A estrutura da cauda dos vazamentos parecia, né, tubos de PVC ligados, um conectados no outro, né? E aqui dá pra ver que esse mecanismo pode existir, mas tem alguns detalhes que fazem parecer um escorpião de verdade. Ou aquele vazamento é de uma arte conceitual, ou talvez a gente vai ter uma evolução no traje do escorpião. De resto, cara, ele tá muito legal. E nessa cena... Maneiro, tá não? luta, mas a Maneiro. mutação dele... Deixa aí no comentário aqui o que vocês acham desse filme. Nessa hora, Quem vai ele fica assistir? por instinto. Ele Pô, pega o filme do Homem-Aranha é bom e demais. arremessa num carro de polícia. Galera, que cena incrível, que irado isso. E o Peter tá preocupado porque ele tá perdendo o controle. Esse é o grande problema do Peter no momento. A mutação. Lançadores de teias. Bom, a próxima cena o Peter tá com o celular stalkeando os amigos dele. O cara tá triste, galera, não tem como ele não ficar triste. A vida dele de Peter Parker foi destruída e agora ele é um desconhecido pra geral. E dá pra ver que também que ele tá com algum ferimento no rosto que deve ser por causa do combate ao crime. E vai lembrar que a vida dele como Homem-Aranha tá indo muito bem. Pelo menos vai estar até o começo do filme, que é quando começa essa mutação. Ele tenta colocar os lançadores de teias, só que na mesma hora as teias orgânicas saem e arremessa os lançadores no armário. E aqui tem um ponto importante. O que está assustando o Peter não é o upgrade dos poderes, mas a falta de controle da mutação. Se o Homem-Aranha fica mais forte, perde o controle, ele pode matar alguém. Então ele pensa nisso. Cara, olha o que ele fez com o Escorpião no começo do trailer. Não só o Escorpião, mas com o policial que estava passando com o carro. E por causa disso, desse medo de perder o controle, ele vai pedir ajuda pro cara que é expert em mutação e perder o controle, o Bruce Banner. Pedindo ajuda. Oi, vai ficar maneiro, O hein? Peter vai procurar o Bruce Banner na faculdade pra pedir ajuda pra ele, né? E aqui tem um detalhe maneiro. O Peter não é aluno do Bruce. O próprio Banner fala isso pra ele no treino, né? Na real, o Peter nem deve estar matriculado na faculdade, porque todo mundo esqueceu quem é o Peter Parker. Então os documentos dele devem ter desaparecido também, né? Caso contrário, as pessoas saberiam que a May tinha um sobrinho. Ou então a MJ e o Ned teriam o número de celular dele, né? Do telefone dele. Bom, o feitiço apagou o Peter do mapa, apagou tudo. Então eu acho difícil ele estar na faculdade. Bom, mas o que interessa aqui é que o Peter pediu ajuda pro Banner pra controlar a mutação. Esse Homem-Aranha aí, Ele deixa pô, claro que o Banner conseguiu suprir tirando DNA o primeiro, mutante né, o do Tobey corpo dele. Maguire, E em mas seguida, esse o Banner Homem-Aranha aí eu mostra o gosto dispositivo muito. que ele usa pra manter ele na forma humana. E aqui tem um detalhe importante, o dispositivo... Pô, na verdade eu gosto de bem todos os diferente do Homem-Aranha, na dispositivo verdade. que o Banner usa em She-Hulk. É uma Pra versão vocês, nova do dispositivo inibidor quem é o do Hulk. melhor Homem-Aranha? Tá no braço direito, né, ao invés do esquerdo. O outro quebrou no acidente de carro com a prima dele, né, Jennifer Walters. E pra quem não assistiu Shang-Chi e She-Hulk, eu vou explicar, né. O Banner ele tava como professor Hulk quando ele usou a manopla. Com o estalo, vocês vão lembrar, ele queimou todo o braço dele. E cara, vocês viram que o nerf da Marvel foi tão grande que ele não curou o braço. E não faz sentido, porque ele deveria curar, né, ele tem o maior fator de cura de todos. Então ele teve a ideia de criar esse inibidor para ficar na forma humana. Quando ele estava na forma humana, o braço ele começou a se regenerar. Mesmo assim, ele ainda tinha que usar uma tipóia por um tempo. Depois do acidente de carro com a She-Hulk, ele virou o Hulk de novo. A série não mostra se ele fica selvagem, aquele Hulk Berserk que a gente conhece, que a gente gosta. Né? O que a série mostra é assim bem que o Hulk voltou a ser o professor Hulk.
E o braço dele, Peter? Bom, depois que ele levou a prima dele pro laboratório, ele usou o sangue da prima no próprio braço e o braço se regenerou. Tem até uma polêmica, não sei se vão lembrar, de que ela tinha um fator de cura mais poderoso que o dele. Mas isso aí a Marvel vai deixar pra lá, tem certeza, vai fingir que não viu essa polêmica. O fato é importante que depois que ele curou o braço, ele passou a ficar na forma do Professor Hulk. Tirando o selfie, fazendo TikTok. Ok, então por que ele voltou a ficar na forma humana no filme do Homem-Aranha? Cadê o filho dele? A Marvel vai ter que explicar muita coisa aí sobre o que rolou com o Hulk até agora. Ou talvez ignorar totalmente, né? Boa parte do que aconteceu em She-Hulk. Pra mim seria uma boa, né? Transformar She-Hulk em não canônica, em filler. Minha teoria é que a resposta pro Hulk voltar a ser humano vai vir em forma de piada, né? Ou como um segredo sombrio. Pode anotar que vai ser isso aí. Eu vou falar mais dessa segunda opção depois. Mas o que me chama muita atenção é que esse novo dispositivo parece ser muito mais seguro do que o outro. Dá pra ver que ele tem uma estrutura metálica, né? E vários... Pô, o Hulk, ele tem que voltar a ser o Hulk, né? Aquele Hulk que a gente conhece, Hulk esmaga, quebrando tudo. Pô, o Hulk é o Hulk, ele é bravo. Tá doido. Encaixa na própria mão do Banner. Eu acredito que ele fez essa versão mais reforçada pro inibidor não quebrar de novo e ele perdeu o controle. Só que tem um porém, se o inibidor quebrar, ele vira o Hulk ou o Professor Hulk? Se ele não vira o Professor Hulk, como foi que ele voltou a ser o Professor em She-Hulk? Porque pensa comigo, pensa, mano. Se o inibidor quebra, ele vira o Hulk selvagem, depois ele se acalma e vira o Banner, né? Quando que ele vira o Professor Hulk? Aí que a minha teoria bom, é que no acidente de carro, ele se transformou no Hulk clássico. Depois, quando ele voltou a ser o Banner, ele foi pro laboratório, curou o braço e fez procedimento para voltar a ser o Professor Hulk. Nesse cenário, o Banner só vira o Professor Hulk se ele fizer todo o processo para se transformar no laboratório. Não é uma transformação natural. Caso contrário, ele poderia sim ter feito um inibidor com a mesma tecnologia da manopla do Tony Stark, né? Que muda de tamanho se for necessário. Aí dessa forma ele poderia se transformar no Professor Hulk e no Banner quando ele quisesse. Mas o que ele fala pro Peter? Se o Peter vira ele sem o inibidor, corre, porque ele vai virar o Hulk. Então ele sabe o que acontece se o inibidor quebrar. E não é o Professor Hulk que assume. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o Peter pergunta pro Banner se é possível se livrar das partes ruins da mutação e manter as boas. Claro que o Peter quer manter as teias orgânicas, a super força, mas ele não quer perder o controle. Só de não precisar gastar com cartucho de teia, cara, o Peter vai poder economizar pra caramba, né? Que deve custar uma grana, aquela teia, né? Aquela gosma daquela teia. E a parte mais importante dessa conversa é o que o Banner fala. Como você decidiria quais partes da natureza são boas ou ruins? Galera, essa frase aqui me pegou. O Bruce Banner sempre soube escolher o que era bom e o que era ruim. Pelo menos foi isso que ele defendeu em Ultimato. Ele fala que ele juntou o cérebro do Banner com a força do Hulk, né? O que é o melhor dos mundos. Mas agora o papo dele tá diferente. Será que tem alguma coisa acontecendo com o Banner? Será que a filosofia de vida dele mudou de lá pra cá? Em Ultimato ele disse que deixou de ver o Hulk como uma doença e passou a ver ele como uma cura. Se o Hulk é uma cura, se o Professor Hulk é a melhor forma, por que ele tá na forma humana? Eu vou voltar a falar dessa visão do Banner daqui a pouquinho. São tantas perguntas que a mente fica... Ele mostrou mais algumas cenas maneiras do Homem-Aranha perdendo o controle dos próprios poderes. Ainda vou falar mais dos poderes do Homem-Aranha até o final desse vídeo, mas antes, vamos falar da ameaça misteriosa desse filme. A personagem da série 5. Ameaça misteriosa. O trailer mostra o Peter tentando parar aquele tanque. E nessa hora, o Tremel Tillman aparece. A gente ainda não sabe o personagem que ele vai interpretar oficialmente, mas tudo indica que ele vai ser o William Metzger. Bom, no filme parece que ele vai ser o líder do Departamento de Controle de Danos, enquanto que nos quadrinhos o William é um vilão líder de uma milícia antimutante. Ele é o vilão dos X-Men. Em todos os trailers que eu assisti, eu não consegui ver o nome do personagem dele nas legendas, mas tem uma galera falando que foi possível ver que o sobrenome dele é Metzger. Isso confirmaria que sim, ele é um vilão dos X-Men e fortalece o rumor de que a série 5 é a Jean Grey. E não só isso, cara. Tem gente falando que o Tillman tem contrato pra fazer mais filmes. Será que ele volta nos outros filmes? Bom, eu vou trazer um vídeo pra vocês falando sobre os X-Men No Sam. Um vai ser sobre como que eles vão surgir dentro do universo meio-meia, vindo de fora desse universo. E o outro é como que eles podem surgir fazendo parte desse universo já, né? Então vocês fiquem ligados, porque um desses vídeos eu até já gravei. Não sei qual que vai ser agora primeiro. Eu acredito que vai ser X-Men Evolution. Quem não viu, parceiro, não sei nem como. Tem muita coisa pra gente falar. Todo mundo viu. Já se inscreve agora, cara. Se você perde os próximos vídeos. Chegava da escola correndo, eu ia ligar a televisão pro SBT. O Tillman tá falando pro Homem-Aranha. Eles estão enfrentando uma ameaça que não conseguem controlar. É uma ameaça que nem conseguem ver. E aí o trailer corta pra uma pessoa com capuz no quarto do Homem-Aranha. Eu aposto, sem conto, como essa é a personagem da série 5. Agora, por que ela nunca mostra o rosto?
Por que a Sony tá escondendo tanto o ouro? Bom, vamos lá. Tá na cara que o Tillman é o vilão, né? E que ele tá perseguindo alguém que escapou do controle dele. Essa pessoa de capuz é provavelmente a mesma que apareceu aprisionada no outro trailer. O que deve ter acontecido aqui é que ela escapou da prisão e tá tentando fugir. Eu não vi nenhum dos trailers. Se ela for uma ameaça, tô sabendo disso aí agora. tem que ter um motivo específico, né? Ou ela tá fugindo deles e o cara inventou essa mentira pro Homem-Aranha ajudar a capturar ela, né? Afinal, ele é o herói da cidade. Ou ela tá tentando libertar alguém que o controle de danos tá mantendo preso. Se ela tem poderes psíquicos, talvez ela tá tentando libertar ela mesma, de algum lugar. Faria sentido, não faz? Dá pra ver também, inclusive, que a cena é uma sequência do primeiro trailer. Eles estão perseguindo o tanque e depois o Homem-Aranha pula com ele naquele prédio. Dá pra ver até um buraco nessa nova cena do trailer, onde o tanque passou. No outro trailer, dava pra ver que quem tava pilotando o tanque era uma senhora. Alguém sendo controlado pela ameaça misteriosa. Na sequência, o trailer mostra uma explosão em forma de ondas. Não é qualquer explosão. Parece mesmo que é uma onda psíquica que paralisa várias pessoas por onde ela passa. Bom, eu não consegui ver se o tanque foi parar nesse mesmo lugar onde tem a explosão psíquica. Mas esse lugar da explosão parece muito a ilha Roosevelt. Mas ela tá um pouquinho diferente da verdadeira. Isso é normal, ok? Essa é a Nova York do CM, pô. Onde o Estado da Liberdade quase teve o escudo do Capitão América. Mas independente de onde aquele tanque foi parar, essa ilha pode ser o lugar onde o personagem do Tillman estava prendendo a personagem da série Sync. Por isso aquela onda. Mas Pedro, por que o Justiceiro ficou imune? Calma, galera, na verdade a onda não atingiu todo mundo. Tem várias pessoas travadas e outras que saíram correndo. Só que na real, a onda só não pegou eles. O trailer deixou bem claro que o Homem-Aranha é o único imune a essa ameaça. E o único capaz de sentir essa ameaça. Por qual motivo? Talvez alguma coisa ligada, né? Ao sentido de aranha. Ao ring dele lá, né? O Peter foi capaz de sentir as intenções do Duende Verde em Sem Volta Pra Casa. Então imagina se a mutação aumentar a capacidade do sentido aranha. Irmão, pô, vai ficar brabo. Nos quadrinhos já aconteceu algumas vezes, ok? O normal é o sentido avisar o Peter que algo vai acontecer. É realmente uma previsão. Ele vê o futuro. É quase como aquele filme O Vidente do Nicolas Cage, né? Aliás, filmaço. Esse filme é brabo. Quando ele tem um certo upgrade, ele é capaz de prever os golpes. Ele fez isso na fase... É antigo, mas é maneiro. Inclusive o Tony Stark vai colocar a mão no ombro dele e o corpo do Homem-Aranha reage sozinho e derruba Stark. Depois, na HQ Espetacular Homem-Aranha número 30 de 2025, ele recebeu um upgrade tão grande no sentido da aranha que ele apaga o corpo dele e luta só usando só o instinto. Só o instinto, cara. Tipo o instinto superior mesmo do Goku. Ele arregaça a cabeça do vilão Spore nessa luta. Esse lance dele sentir a presença da ameaça faz sentido. Só não consigo entender por que ele é imune aos poderes psíquicos. Será que tem alguma relação com o lado monstruoso dele? Tem que ter uma boa explicação aí. Upgrade no uniforme? Bom, a próxima cena mostra o Homem-Aranha num casamento. Provavelmente a continuação da cena onde ele cai no meio da festa da galera. Nessa cena, tem o Homem-Aranha aparecendo e em seguida mostra um visor, traçando uma rota entre os convidados. Eu imagino que essa é uma visão da máscara do Homem-Aranha. Não é um sistema igual, logicamente, ao do Tony Stark, mas é um sistema que funciona. Parece que ele tem um rastreador para saber onde que a ameaça misteriosa está indo. Será que esse papo de sentir ameaça com o sentido aranha não vai rolar? Será que ele vai usar tecnologia para ir atrás do rastro psíquico? Bom, não sei, mas sinceramente, cara, eu espero que esse visor tantas tecnológico perguntas, não dure muito, né? A gente teve muito Homem-Aranha high-tech na Marvel. Prometeram o cara usando uniforme de pano, sem grana pra fazer gambiarra, que é o clássico, que a gente gosta, né? É o Miranha clássico. É gente como a gente, né? Então eu espero que mantenha isso aí, pelo menos por esse filme. Mas independente do meio que ele vai usar, ele consegue visualizar pra onde a ameaça tá indo. Se ele vai conseguir. Aquele Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire é o melhor. Se essa ameaça for a Jean Grey, que ele se fode com Venom, porra, fica foda. Né, de mente em mente. Tinha que trazer um desse, né? Agora. Simplesmente sair da mente da pessoa. Esse, pra mim, é o maior mistério do filme. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, mas vamos só imagina, o Homem-Aranha, com esses poderes todos fundidos com Venom. No quarto do Ned tem um mural com várias fotos do Homem-Aranha. E ele tá investigando pra descobrir quem que é o cara por trás da máscara. Tem várias pessoas no mural, inclusive um cara chamado Carlos Rodrigues. Existe um cara com esse nome na Marvel, mas infelizmente é um personagem mais classe E, né? Pra pior. O mais curioso é que ele é o líder de uma super gangue chamada Y-Man. Y-Man. Por causa de uma dívida, o Mutante pagou a gangue com tatuagens que dava poderes pra eles. O Carlos Rodrigues tinha uma tatuagem que dava escudo e a outra que dava um ataque explosivo. Mas o curioso, cara, é que essa equipe existia em Homem-Aranha. O poder dele vinha da tatuagem de teia de aranha no cotovelo, que fazia ele ficar ágil igual o Homem-Aranha original. Bom, no trailer o Ned deixou o nome do Carlos no mural porque ele era o prodígio do parkour que desapareceu. Mas pelo sobrenome, pode ser que a Marvel tá entregando a origem de outro personagem que também tá no filme. O Tarântula. Nos quadrinhos, um dos caras que usa o manto do Tarântula se chama Anton Miguel Rodrigues. A Marvel poderia alterar o nome dele pro filme, né? Seria legal se na verdade o Tarântula fosse esse cara do parkour. Seria uma piada legal com o Ned. Dá pra ver também no mural que o Ned tá em dúvida sobre a etnia do Homem-Aranha.
Isso me faz lembrar do Electro, que também achava que o Homem-Aranha do Andrew Garfield era um cara negro, né? Ele até faz referência pro Miles Morales quando ele fala que deve existir algum Homem-Aranha negro pelo multiverso. E se o Ned investigar tanto o Homem-Aranha que ele descobre que tem um menino negro com habilidades parecidas com o Homem-Aranha? Dá pra ver no mural que tem pelo menos 2 caras negros colados lá. Se eles estão ali, é porque o Ned achou que eles têm alguma habilidade. Será que a gente vai ver o sobrinho do Aaron Davis nesse mural? Galera, seria muito maneiro isso, maneiro pra caramba. Pra quem não lembra, ok, o Aaron Davis comenta que tem um sobrinho em Homem-Aranha de Volta ao Lar. É o Miles. Só que ele nunca apareceu, ou seja, o Miles existe. Eu sei que a Sony não quer que a Marvel toque no Miles por enquanto, mas em algum momento isso tem que acontecer. Pra ser sincero, eu acho que o Miles vai aparecer em Guerra Secreta. O que vocês acham? Já vão comentando aí porque agora tá na hora de falar do Hulk. Hulk selvagem! Bom, depois de mostrar o Peter interagindo com a MJ na festa, o trailer corta pra uma cena onde o Homem-Aranha tá sendo arremessado pra rua. Não dá pra saber se é um vilão ou se foram só os poderes controlados dele. O que dá pra ver é que tem bastante teia naquele beco, né? Mas o que chama atenção nessa cena aí é que as pessoas começam a falar com o Homem-Aranha. E aqui a gente percebe que a ameaça misteriosa voltou. Ela tá atacando terror psicológico no Homem-Aranha. Ela sabe que ele tá tendo dificuldade com a mutação. Inclusive ela fala lá do monstro dentro dele. Isso bate com os rumores que a gente vai ver o Homem-Aranha transformado no Aranha Humana. A ameaça também fala que vai visitar a MJ. Aí ele fica desesperado. Porque pensa comigo, o cara aceitou pagar a persona dele da realidade só pra proteger o mundo. Né? Pra proteger as pessoas que queriam. E assim, do nada, aparece uma suposta vilã com poderes psíquicos que tá ameaçando que a princesa do cara, o cara vai ficar doido. Como se tivesse sido em vão, né? E pra piorar a situação do Homem-Aranha, ainda tem o Hulk, pô. Aí o Homem-Aranha entra no que parece ser o apartamento do Bruce, ou talvez alguma sala da faculdade, e ele vê o inibidor do Hulk no chão. Tá tudo quebrado no quarto. O que será que rolou? Pô, quero ver esse filme. Okay? A menina controlou o Banner e fez ele jogar fora o relógio e por isso ele saiu quebrando tudo enquanto se transformava. Ou rolou alguma treta nesse prédio com os vilões do Homem-Aranha que acabou atingindo o Banner. Bom, pra mim, galera, foi um ataque psíquico. Ela libertou o Hulk. E seria muito legal se ao invés dela fazer o Banner arrancar o inibidor, ela acordasse uma versão do Hulk que o inibidor não fosse capaz de controlar. Maneiro isso, né? E aqui eu volto na minha teoria, lá no meio do vídeo. Okay? Lembra quando eu falei que o Banner tava com um papo estranho? Quebrando pra ele tudo, sempre foi fácil saber qual lado da natureza dele tinha que ser contida. Mas aí, de repente, ele fala aquilo pro Peter, sabe? Sobre saber qual parte da natureza é boa ou ruim. E pra quem lê as HQs do Hulk, sabe que muitas vezes o próprio Banner parece ser o vilão da história. E se na verdade o Banner tiver com medo de deixar até o Professor Hulk no comando e se perder no meio de tantas personalidades? E por isso ele ficou meio paranoico e escolheu guardar tudo dentro do baú, porque ele não sabe o que é bom ou ruim. Por isso que ele não fica na forma do Professor Hulk mais, sabe? Faz sentido pra vocês isso? Bom, eu vou fazer um vídeo sobre o Hulk como vilão, sabe? Por enquanto vamos apostar no que o trailer tá mostrando. Bom, a personagem da série sim tá pulando de mente em mente. Em algum momento ela vai pular no Bruce Banner pra tentar fugir. Ela vai soltar o Hulk selvagem. É aí que entra essa cena incrível do Hulk, galera. Ele no escuro parecendo uma criatura. Galera, a cena que ele tá preso nas teias, né? E bate palmo. Aquilo ali, cinema demais. Concorda? Aquilo que a gente quer ver. Fazia tempo que eu tava esperando pro Hulk selvagem voltar. Eu vi muito vazamento falando que esse Hulk tinha uma cara de mal. Desde o Incrível Hulk que eu vejo o Hulk quebrando tudo. Entende? Se vocês repararem bem, esse Hulk é basicamente o Hulk de 2012. O trapézio gigantesco, a cara enrugada. Esse aí do Vingador eu não gostei muito não. Da sobrancelha, sabe? Na frente. Bom era aquele cara, antigo que quebrava tanque, explodia tudo. Que dava birra, só porque não podia entrar no elevador. Não sei se é pior por causa das sombras. Mas esse Hulk do trailer, cara, parece que tá um pouquinho mais parrudo, não parece? É por isso que eu falo pra vocês, cara, que ele lembra o Hulk de 2012, né, no primeiro Vingadores. Aquele que sai correndo atrás da Viúva Negra. Mas dentro da história, aquele Hulk mudou, ele aprendeu a falar. Então, que Hulk é esse do trailer? Tem algo diferente nele. Por enquanto, não é a cor, mas que tem algo diferente, tem. Será que é uma nova personalidade? Ou será que ele tá assim porque tá sendo controlado pela suposta Jean? Eu acho que a mudança principal é na personalidade dele, e não na aparência em si, ok? Mas pra mim, não importa, cara. O que eu sei é que essa cena aí, meu irmão, casca grossa demais. Principalmente na continuação da luta no final do trailer, né, onde o Hulk quebra o prédio cheio de teias. Meu irmão, porra, cara, que cena épica. Sério, galera, esse trailer, pô, me hypou pra caramba, me hypou você também. E vamos ser sinceros, cara, eu espero que os Novos Vingadores ou algum outro herói apareça, pelo menos pra ver o que aconteceu, né? Cara, o Hulk tá quebrando um fucking prédio na luta com o Homem-Aranha. Pô, não vai vir ninguém? Pô, papo é isso, cara? Como é que os caras tão dormindo, tão tirando férias? Em plena luz do dia, galera. Agora sim faria sentido aí Helena aparecer no filme, né? Ela tem motivos. Mas e a Jean? Por que diabos ela tá ameaçando a MJ? Por quê? Por que do nada o Homem-Aranha precisa fugir? Ou será que não é a Jean que tá ameaçando ele? Quem é o vilão? Bom, falei pra vocês que vai ter muito personagem nesse filme que vai aparecer só pra ilustrar o passado do Homem-Aranha.
Pra ser sincero, cara, até o Escorpião deve ficar de lado nesse filme. Eu duvido que ele vai ser o vilão principal. Pode apostar comigo que não vai ser. O rolê vai ficar ali entre o Hulk, a suposta Jean e talvez o Tentáculo. Se a série 5 for mesmo a Jean Grey, eu não acredito que ela vai ser vilã. Não tem como. Eu acho que o limite dela como antagonista vai ser até a parte do Hulk. E eu acho que essa parte do Hulk deve acontecer no máximo. Se for a vilã, acabou o filme. Dali pra frente vai ser o Homem-Aranha tentando proteger a MJ. De quem? Tudo leva a crer que é da Jean. Ela é a única que pode ler mente e a única que sabe que o Homem-Aranha gosta da MJ. Se não for ela, deve ter algum mistério nesse filme aí que ainda não apareceu no trailer. O Homem-Aranha tá desesperado. Ele não tem mais pra onde ir. Ele até pediu espaço pro Justiceiro pra esconder a MJ. Meu irmão, ele pediu espaço pro Justiceiro. Agora me fala, cara, se a Jean Grey é capaz de ler mentes e controlar a vítima, não seria fácil ela saber onde que o Justiceiro tá? Ou onde que a MJ tá? Ela poderia controlar o Justiceiro e sair matando geral. Bom, tem alguma coisa faltando nesse quebra-cabeças. E se na verdade quem tá atrás da MJ são os vilões do Homem-Aranha? Ah, Pedro, mas ninguém sabe quem ele é. Ó, a Jean até sabe, mas vamos supor que ela não é a vilã. Tem uma cena que mostra o Homem-Aranha lutando contra o Tentáculo. E nessa cena ele tá sem máscara. A cena é épica, né? Ele salta e solta até em todo mundo de uma vez só. Eu acho que essa cena, cara, é uma das mais épicas do Homem-Aranha do cinema. Do cinema. E é o mesmo momento que ele revela a identidade dele pro inimigo. E não é qualquer inimigo, cara. São os ninjas do Tentáculo. Esses caras podem rastrear qualquer um. Se o Homem-Aranha não matou eles naquela cena, né? Ou se ele não quebrou todas as câmeras do local, pode ter certeza que vão descobrir a identidade dele e vão atrás dos amigos dele. Por isso que ele tá desesperado. Enfim, é nesse momento do trailer que aparece mais uma frase da Tia May pra lembrar o Peter de que as pessoas amam ele pela essência de quem ele é e não pelo poder que ele tem. Eu acho que vai ser essa base moral que vai ajudar o Homem-Aranha a controlar a mutação. É bem típico, né, isso, né? E eu percebi que existem duas versões. O Peter usando os poderes novos, se atrapalhando com eles, e a versão com os olhos vermelhos, que sabe exatamente o que fazer com os poderes. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha é espancado pelo Morlun quase até a morte. Mas quando o Morlun tenta ferir a MJ, o Peter se transforma numa versão de puro instinto pra defender ela. É basicamente o que eu tô vendo nesse trailer agora, cara. Um Homem-Aranha full power com o lado da aranha assumindo o comando. Imagina esse lado full instinto enfrentando o Hulk. Meu irmão. Pô, vai ser uma briga boa. Pra caramba essa luta aí. O que vocês acham que vai rolar? Será que o Peter vai virar uma aranha mutante? Será que o Tentáculo vai caçar ele? E a série 5? É ou não é Jean Grey? Fala o que vocês acham aí. Pra mim, esse é o melhor trailer de Homem-Aranha dentro do Sam. De toda a história do Sam. Um novo dia tá trazendo um Homem-Aranha que a gente queria ver. Ferrado, correndo risco de vida, pobre, bom de quebrando, porrada, assim que tem que ser. Enfrentar os guardas. Porra, galera. Esse Homem-Aranha tá bom demais. E de bônus ainda tem o Hulk Selvagem. Dia 29 tá chegando. Vocês estão preparados pro Homem-Aranha Um Novo Dia? Compraram os ingressos já? Toca aqui agora. A gente vai ver esse filme aí. Minha última música que tá aqui, tá valendo picção de quinhentão. Tem que ir lá assistir a música inteira, aguentar o cringe. Tem que aguentar, aproveita, rapaziada. Vai. Lá e comenta, tem que comentar, senão eu não vou conseguir te achar. Valeu, galera. Fui. Uhul. Seja como for, fica ao meu lado. É isso, família. Mais um vídeo aqui pro canal. Muito interessante. Gostei bastante. E... pô, eu tô com vontade de ver. Desculpa aí, tô resfriado pra caraca, tá fogo. Freio pra caramba aqui. Entendeu? Mas gostei muito. Pô, o Peter é sem palavra. Sempre traz ótimos conteúdos. Entra lá no canal dele. Tu viu aí, né? Tem promoção. Tem sorteio. E é isso. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no meu canal. Entendeu? Ativa as notificações. Dá um like. Comenta aí o que vocês estão achando. Entendeu? Comente aí o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E é isso, família. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Eu peço desculpa aí mais uma vez pela gravação. Pela qualidade do áudio, do vídeo. Entendeu? Mas vai melhorar. Em nome de Jesus tudo vai melhorar. Peço desculpa mais uma vez que eu tô resfriado pra caraca. Mas é isso. Gostei. Esse novo filme do Homem-Aranha. Porra, até que fim. O pau vai quebrar. Vai ter porrada, tiro e bomba. O Hulk, porra, graças a Deus o Hulk vai vir quebrando tudo. Finalmente, pô. Esse Hulk aí da Marvel pra mim, pô, dos Vingadores. Pra mim acabaram com o Hulk. Tá ligado? Não, tô acostumado a ver com o Hulk quebrando o tanque, rachando o chão, gritando Hulk esmaga e botando o bagulho doido. Entendeu? Homem-Aranha também, porra, sempre foi de botar o bagulho doido também. Dos filmes dele, tá ligado? Homem-Aranha fundido com Vênus, então, pô, melhor ainda. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Thiago Tsunami na voz.
Tamo junto, vamos pra cima naquele pique. E é isso, família. Tamo juntão, pra cima.